E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para discutir o formato da Terra. A Terra é plana? Não. A Terra então é esférica? Talvez. Pra gente começar a discutir isso, a gente precisa voltar para os gregos. O que os gregos diziam sobre o formato da Terra? Vamos voltar para o século 7 a.C., com Tales de Mileto. Tales de Mileto foi o primeiro a começar a usar geometria para estudar astronomia, tá? E é por isso que a gente está começando por ele, que é quando começou a matemática a entrar nos estudos de astronomia. Tales de Mileto acreditava que a Terra era plana, em forma de disco. Mais ou menos um século depois, século 6 a.C., veio Pitágoras. Mas não exatamente ele, e sim a escola pitagórica. Com uma teoria chamada harmonia das esferas, eles propunham que todos os astros eram esféricos e que giravam em torno de um fogo central. Esse fogo central não era o Sol, e a gente também não conseguia ver, tá legal? Mas eles foram os primeiros a propor que a Terra era redonda. Século 6 a.C. Depois veio Platão, entre 428 e 348 a.C., que acreditava sim nessa ideia de que a Terra era esférica. Ele não deu grandes argumentos matemáticos para isso, mas ele acreditava sim que a Terra era esférica e dizia que se a gente for a uma altitude acima das nuvens, a gente conseguiria ver a Terra como uma esfera. Mais para frente veio Aristóteles, discípulo de Platão, por volta de 330 a.C., e veio dar fortes argumentos para corroborar com a ideia de que a Terra era redonda. Eu acho que vale a gente dizer aqui só que Aristóteles também foi um dos precursores da ideia do geocentrismo. Ele acreditava que tudo tinha um lugar natural, e a Terra, o lugar natural dela, era o centro do universo, e tudo girava em torno da Terra. Mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, sobre os modelos geocêntrico e heliocêntrico, tá legal? E qual é a visão que a gente tem hoje disso. Um dos argumentos dele era a questão do eclipse, porque a gente sempre via a sombra, o que seria a sombra da Terra na Lua, por exemplo, no eclipse lunar. O formato dessa sombra era sempre circular, nunca era de outro formato. Então era um bom indicativo de que a Terra poderia ser, sim, esférica. Aristóteles também dizia que se você viajar para longe, você começa a ver constelações que estavam em determinada localização no céu, mais para cima ou mais para baixo. Além disso, a gente começa também a ver novas constelações, que segundo ele, estavam escondidas devido à curvatura da Terra. Só que conforme você vai andando e vai percorrendo essa curvatura da Terra, então novas constelações começam a surgir, tá legal? Um pouco mais para frente veio Eratóstenes, o ponto-chave desse vídeo. Eratóstenes foi o primeiro a calcular o raio e a circunferência da Terra, provando também que ela não era plana. Lógico, existem algumas ressalvas, eu vou falar no próximo vídeo, que eu vou fazer especificamente sobre o experimento de Eratóstenes. Mas, para adiantar um pouquinho, nesse experimento, ele pensou o seguinte: se a Terra é plana, e no mesmo horário eu colocar dois bastões, ou gnomons no caso, no chão, erguidos verticalmente, e o Sol estiver no céu, considerando que o Sol é uma fonte muito extensa e que então a gente pode considerar os raios provenientes dele como raios paralelos, quer dizer, aqueles raios que nunca se encontram, né? A gente pode dizer assim. Então, a sombra produzida devido a esses gnomons, a esses pilarezinhos, seriam iguais. Imagina, eu tenho dois pilares, e então se a Terra é plana, eles estariam também paralelos. Então, se a luz estiver vindo com raios paralelos, as sombras produzidas pelos pilares, pelos gnomons, serão exatamente iguais, tá certo? Então o que ele pensou? Ele pensou, vou colocar dois pilares, um em Siena e outro em Alexandria, tá certo? E no mesmo horário eu vou fazer medições de sombra. E adivinha? Produziu sombras diferentes. Em uma das cidades, no horário que ele colocou, não havia sombra em um dos pilares, em um dos gnomos. Os raios do sol estavam vindo totalmente na vertical. Mas então na outra cidade, no mesmo horário, como existe uma curvatura, os dois pilares dos gnomons não estariam paralelos. Então, se o Sol estivesse na linha paralela a esse gnomon, na outra não estaria. Portanto, se essa aqui não produziu sombra, a outra produz. E esse foi um grande indicativo que sim, a Terra era redonda, que ela tinha uma curvatura. E, medindo o ângulo formado entre o pilar e a sombra, Na verdade foi o pilar e o raio da luz passando. ele conseguiu, por geometria, calcular o raio e a circunferência da Terra. Ainda existem alguns outros argumentos que ninguém sabe exatamente quem deu, mas um deles foi atribuído a Cristóvão Colombo, que diz que quando a gente observa um navio sumindo no horizonte, todo o corpo do navio começa a sumir no horizonte, e só depois que o mastro some, que é sinal da curvatura da Terra. Ou seja,
O navio vai sumindo porque ele vai descendo no horizonte e vai sobrando apenas o mastro, até que depois o mastro some e a gente não consegue mais ver esse navio. Existem algumas histórias também que contam de como ele chegou na América, tá? Mas são algumas histórias e ninguém sabe exatamente se foi isso que aconteceu. Contam as histórias que ele acreditava sim que a Terra era redonda, mas ele não acreditava que era tão grande como tinha calculado o Eratóstenes. Então o que ele pensou? Para ele ir para a Ásia, ao invés dele ir por terra, ele vai pelo mar. Então ele vai navegar a oeste para dar a volta no mundo e chegar do outro lado, na Ásia. Só que nessa ele acabou chegando, na América. Ninguém sabe se essas histórias são reais mesmo, mas deixo aqui essa história contada. E lembrando, Cristóvão Colombo, então, a gente está falando do século XV, aproximadamente 1700 anos depois de Eratóstenes, tá certo? Agora vamos avançar para o século XVII, com Christian Huygens. Eu não sei se assim pronuncia o nome dele, pode ser Huygens, talvez, tá? Huygens. Aí, é um nome holandês, tá? Então acho que deixa pra vocês encontrarem a pronúncia certa, mas... Ele já disse que na verdade a Terra não era tão redonda assim. Pensando numa esfera, eu posso medir o diâmetro de várias maneiras, né? Mas segundo ele, se você medir, por exemplo, o do Equador, o diâmetro equatorial, então, tá? Saindo de um ponto do Equador, chegando a outro ponto do Equador, completamente oposto. Esse diâmetro seria maior do que o diâmetro polar, ou seja, o diâmetro entre os polos. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a Terra seria um pouco achatada. Newton, depois, ainda no mesmo século, confirmou essa ideia, segundo seus cálculos que aparecem no Princípio, no terceiro livro, chamado Sistema do Mundo. Ele diz que essa diferença ainda seria um pouco maior do que a calculada pelo holandês. Aí a gente começa a chamar a Terra daí de esferoide, tá bom? Porque ela não é exatamente uma esfera, ela tá um pouco achatada. Depois veio Gauss ainda chamar ela de geóide. Ele confirma que a Terra não é perfeitamente esférica. E ele consegue prever até as anomalias gravitacionais e considera também um pouco do relevo. As diferenças entre as medidas entre o modelo do esferoide e o modelo do geóide diferem de 0,02%. Então os dois modelos são muito próximos, tá legal? Certo, então veja bem. Tudo que a gente tem são modelos. Ninguém conseguiu cobrir a Terra perfeitamente e fazer um molde da Terra, certo? Então o que a gente tem são modelos matemáticos, são modelos de satélite, que você pode não acreditar, mas eles existem, então aí com um grau muito alto de precisão, você acreditando ou não, é algo bem consolidado, tá certo? Agora, qual modelo é o certo e qual modelo é o ideal? Uma bola da FIFA, para ela ser aprovada, a diferença entre o maior diâmetro e o menor diâmetro dessa bola tem que ser no máximo de 1,5%. No entanto, a diferença entre o maior diâmetro e o menor diâmetro da Terra, ou seja, o diâmetro equatorial e o diâmetro polar, é de 0,3% aproximadamente. Ou seja, a Terra ela é mais esférica do que uma bola oficial da FIFA. Então me diga você, a gente pode considerar a Terra uma esfera? Ou é melhor parar de falar que uma bola é esférica? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Neuralia. Um abraço e fiquem em casa.